Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 732 do STJ. Informativo esse que está muito interessante, cheio de decisões importantíssimas. Fique então aquele convite de sempre para você que já nos escuta ou para você que está chegando aqui pela primeira vez, de curtir e compartilhar esse canal, também de nos seguir e ativar o sininho para poder ficar sabendo de todas as novidades. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e agora também no YouTube. Então fica aquele convite, não deixa de seguir, ativar o sininho e compartilhar para ajudar esse canal a crescer. O primeiro julgado do dia é a tese repetitiva tema 160, que ficou da seguinte forma: a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penal típica prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Qual é esse crime do artigo 330 do Código Penal Brasileiro? É o crime de desobediência. Então, por exemplo, aqui é o caso daquele indivíduo que está lá dirigindo e aí ele se depara com uma parada policial. Essa parada policial determina que ele pare o veículo e ele continua dirigindo, ele fura essa ordem de parada. E aí, qual é o grande debate? Qual é o grande problema? É que para o crime de desobediência, conforme a jurisprudência do STJ, é necessário que não haja nenhum tipo de sanção prevista para o ato especificamente. Então, se existir algum crime específico, alguma sanção, ainda que administrativa, via de regra o STJ entende que aquele ato não será crime de desobediência também. Então, por exemplo, existe uma multa, existe um crime específico previsto, não será crime de desobediência. Um bom exemplo, meus amigos, é o descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Porque no caso desse descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha, não há crime de desobediência porque já há um tipo penal específico lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha para o indivíduo que descumpre essa medida protetiva de urgência. E aí, em relação a esse ponto, fica inclusive um debate, que é algo que eu espero que seja melhor esclarecido, como fica a situação da desobediência à ordem de parada de agentes de trânsito. Então, por exemplo, imagina que há uma blitz do bafômetro. Essa blitz ela é formada por agentes de trânsito, especificamente, e o indivíduo deixa de parar diante de uma ordem emitida por aquele agente público. E aí, nesse caso, devemos lembrar que existe uma previsão específica de multa lá no Código de Trânsito Brasileiro. Lá no Código Brasileiro de Trânsito, desculpa. Então, nesse caso, também haverá crime de desobediência pelo entendimento do STJ. Em casos semelhantes, eu acredito que permanece que não haverá. Mas eu espero que haja uma melhor reflexão ainda, uma decisão específica sobre esse tema agora após essa tese de recurso repetitivo, já que aqui se fala especificamente em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes. Então, há uma diferença em relação àquela blitz de trânsito, né? Não seria a mesma coisa. Então, seria muito interessante acompanhar as decisões posteriores em relação a blitz de policiamento de trânsito para entendermos qual vai ser a posição da STJ. Se ele vai seguir realmente essa linha de que, havendo a multa específica prevista lá no Código Brasileiro de Trânsito, não poderá ser também crime de desobediência. E o outro ponto aqui é a questão do direito de não produzir prova contra si mesmo. Então, nesses casos de desrespeito à ordem de parada, é muito comum a defesa no sentido de que o indivíduo não é obrigado a parar naquela parada policial e produzir provas contra si mesmo.
Então existe essa tese é muito forte, mas ela é rechaçada, na medida em que o STJ entende que o direito ao silêncio de não produzir prova contra si mesmo não é absoluto, não são direitos absolutos. E exatamente por isso eles não podem ser invocados para justificar a prática de outros delitos. E o delito aqui em questão é o delito de desobediência. Veja só aqui um trechinho da decisão. O entendimento segundo o qual o indivíduo, quando no seu exercício de defesa, não seria obrigado a se submeter à ordem legal oriunda de funcionário público, pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar ou até mesmo impedir o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública. Então, meus amigos, tese repetitiva, tema 1060, nesse sentido de que a desobediência à ordem de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes constitui conduta penal típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. O segundo julgado do dia foi inserido lá na Constituição Federal e especificamente no artigo 34, inciso 6º. O destaque ficou da seguinte forma: a excepcionalidade e a gravidade que circundam a intervenção federal, bem como a complexidade que emana do cumprimento da ordem de desocupação, sobrepõe-se ao interesse particular do proprietário do imóvel. Amigos, esse caso aqui se reveste de grande importância, pois ele está inserido no âmbito dos movimentos sociais de reforma agrária, e especificamente aqui no caso de uma ocupação realizada por famílias vinculadas ao MST, que já acontece desde o ano de 2005, lá no estado do Paraná, especificamente a 6 quilômetros lá da área urbana do município de Barbosa Ferraz, no estado do Paraná. Desde 2005, 35 famílias integrantes do MST ocupam a área de 415 hectares. E essa área, segundo o MST, ela estava abandonada e estava ainda com surto de febre aftosa. E aí essas famílias estão lá desde o ano de 2005, atualmente. Já existe ali uma estrutura, é o chamado acampamento Irmã Dorothy, mas é uma área em que essas 35 famílias vivem, cultivam a terra, tiram todo o seu sustento, toda a sua vida daquela terra. Inclusive, eu vi uma notícia recente que até mesmo a primeira igreja lá da localidade foi inaugurada muito recentemente. No evento, inclusive, foram alguns bispos vinculados à CNBB para participar dessa inauguração. Então, assim, é uma área que está desde 2005 ocupada e hoje serve de sustento para essas 35 famílias. Acontece que os proprietários da fazenda requereram a reintegração de posse, essa reintegração foi deferida pelo Poder Judiciário, só que o Estado do Paraná nunca conseguiu efetivar essa reintegração de posse. E aí o argumento que se utiliza é que, em razão desse elevado número de pessoas já instaladas no local, o Estado do Paraná tem evitado, ou melhor, tem tomado uma extrema cautela no emprego das providências para a desocupação. Certamente, né, com a preocupação de que haja ali uma grande violência, uma excessiva violência. Basta você imaginar, não são 35 pessoas, são 35 famílias. E famílias já completamente integradas naquele local. Já existe ali uma estrutura, uma atividade comercial, então toda a finalidade social daquela terra está sendo cumprida nesse momento, e essas famílias são inteiramente dependentes e numerosas. Dependentes daquela terra e bem numerosas. Então o Estado do Paraná, ele afirma que não é possível, até o momento pelo menos, efetuar essa desocupação por questões realmente de segurança. E aí o que os proprietários fizeram? Eles pediram ao Tribunal de Justiça que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná requeresse a intervenção federal com fundamento lá no artigo 34, inciso 6 da Constituição Federal. Veja só: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 6º, prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial.
Então ele pediu ao Tribunal de Justiça que pedisse à União que intervisse no Estado para efetuar a desocupação desse imóvel. E aí 2 pontos. Primeiro, quem deve pedir realmente ao tribunal, a parte não pode fazer esse tipo de pedido, já que não se trata de um instrumento de defesa, mas sim de algo que tem por fundamento a garantia da autoridade do tribunal. Então esse é um pedido que visa garantir a autoridade do tribunal no cumprimento de suas decisões. E o segundo ponto é que o pedido foi direcionado ao STJ e não ao STF, porque ao menos nesse primeiro momento se verificou que havia ali um debate acerca de matéria infraconstitucional, que envolvia a legislação federal. Então, realmente, a competência para julgamento seria do STJ. Só que aí o STJ indeferiu o pedido, argumentando que, em primeiro lugar, não houve omissão estatal. Não é que o Estado não queria efetuar a desocupação, é porque realmente não havia uma circunstância favorável para efetuar essa desocupação. Certamente, qualquer tentativa teria uma violência excessiva, uma grande probabilidade de perda humana e um grande prejuízo, já que essas famílias estão ali perfeitamente integradas ao local. Não é uma ocupação que aconteceu ontem, é uma ocupação que já vem desde o ano de 2005. Então, realmente não houve omissão do Estado do Paraná. É porque realmente não havia condição material, até o momento não houve condição material de efetuar essa desocupação. E também tenhamos em mente, né, isso também constou na decisão da STJ, que não pode ser uma decisão simplesmente de mandar desocupar. Também seria necessário haver todo um planejamento do reassentamento dessas 35 famílias. Então, o Estado do Paraná não pode simplesmente chegar lá, tirar 35 famílias da terra para mandar para onde? Olha só o tamanho do problema que se cria do dia para a noite. É quase criar refugiados, né? É quase que isso. Imagina aquela grande quantidade de pessoas do dia para a noite sendo retiradas da terra para irem para onde? E aí, o que se faz com as pessoas? Onde é que essas pessoas vão? Vão parar, talvez, no centro da cidade, no meio da rua. Imagina o problema social que se cria. Então, não é algo tão simples e, por isso, não é possível a intervenção federal nesse caso, porque não foi possível demonstrar, não existe nesse caso concreto uma omissão do Estado do Paraná, mas realmente uma situação complexa em que até o presente momento não foi possível encontrar uma solução que viabilize o desassentamento dessas famílias. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 186 do Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: o estacionamento de veículo em vaga reservada à pessoa por deficiência não configura dano moral coletivo. Amigos, para mim isso é um julgado até sobre estranho, né? O pedido, na verdade, é estranho. Dano moral coletivo por estacionar em vaga de pessoa com deficiência? Veja bem, não que se trate de algo simples, que se trate de algo sem importância, algo de grande importância, na verdade. Mas estacionar em vaga reservada à pessoa com deficiência é uma infração de trânsito. É uma infração de trânsito, então esse indivíduo ele será multado de acordo com essa infração de trânsito. Está lá no artigo 181 do Código Brasileiro de Trânsito. É uma multa de natureza gravíssima, inclusive. E no caso concreto, o STJ ainda consignou que não existia, no caso, qualquer peculiaridade como a reincidência ou algo que causasse um maior desvalor ainda do que aquele que já é previsto na legislação, apto a um dano moral coletivo. Porque veja bem, amigos, condenar alguém por danos morais coletivos não é algo simples. É necessário que se demonstre de uma forma muito clara que aquele indivíduo agrediu de um modo ilegal ou mesmo intolerável, os valores fundamentais da sociedade. Então, olha só, um trechozinho aqui de uma decisão da STJ. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano
independente de atributos da pessoa humana, e se configura nos casos em que há lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade e fique demonstrado que a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Preenchendo esses requisitos, o dano moral se configura in re ipsa, dispensando, portanto, a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Estacionar em uma vaga reservada à pessoa com deficiência é algo grave? É algo grave. Mas é uma infração de trânsito e assim deve ser punido. Daí, para se punir um indivíduo além da infração de trânsito por danos morais coletivos, realmente é algo que extrapola qualquer senso de proporcionalidade. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 200 do Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: o artigo 200 do Código Civil de 2002 assegura que o prazo prescricional não comece a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, independentemente do resultado da ação na esfera criminal. O que diz o artigo 200? Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. O que é isso? É uma causa especial de suspensão da prescrição que tem vez quando existe uma relação de prejudicialidade entre as esferas civil e penal. Então, por exemplo, você ainda não sabe se foi Miguel que matou Pedro, ou se foi Miguel que lesionou Pedro. Então, como poderia o juízo civil determinar que Miguel indenizasse Pedro sem que sequer soubesse de fato se foi ele que cometeu o crime? Então, nesses casos, existe uma verdadeira relação de prejudicialidade. A independência das esferas civil e criminal não é absoluta. Em alguns casos, é necessário realmente que se aguarde o resultado da ação penal para que se possa determinar qual será o resultado também da ação civil. Então, nesses casos, não é justo, não é possível que a prescrição civil corra antes que a ação criminal seja finalizada. Portanto, o artigo 200 ele assegura que esse prazo prescricional ele não comece a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, e isso independe do resultado da ação. Então fica paralisado. E não há como você determinar que essa paralisação só ocorre quando há o resultado A ou B de procedência ou improcedência da ação penal, já que essa paralisação já ocorre desde o momento bem anterior, inclusive. Próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei do Mandado de Segurança, Lei número 12.016 de 2009, e o destaque do julgado ficou da seguinte forma: o Ministério Público possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança a fim de promover a defesa dos interesses transindividuais e do patrimônio público material e imaterial. Amigos, qual é o debate aqui? O debate, na verdade, é se, para essa tutela de direitos transindividuais, o Ministério Público vai ter que se valer necessariamente do processo coletivo, seja através, por exemplo, de uma ação civil pública ou de alguma outra medida equivalente, ou se o Ministério Público também poderia se valer do mandado de segurança. E aí o STJ muito corretamente entendeu que, lá no artigo 32, inciso 1 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, está expressamente consignado que os membros do MP eles podem impetrar mandado de segurança nos tribunais locais. Portanto, cabe aos membros do Ministério Público a utilização não só daquelas ações coletivas, como, por exemplo, a ação civil pública, a ação por improbidade administrativa, mas também a utilização de qualquer meio processual que esteja ao seu dispor, como, por exemplo, a utilização de ações de cunho constitucional, como é exemplo o mandado de segurança. Então, perfeitamente possível.
O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código Tributário Nacional e o destaque ficou da seguinte forma: o parcelamento requerido por um dos devedores solidários não importa em renúncia à solidariedade em relação aos demais co-obrigados. Amigos, essa decisão foi tomada especificamente em uma ação que trata sobre IPTU, e ela, na verdade, está no âmbito da tese repetitiva tema 112. Olha só o que a tese repetitiva nos diz. Tanto o promitente comprador, possuidor a qualquer título do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, ou seja, cabe tanto ao vendedor quanto ao comprador pagar o IPTU, qualquer um dos dois, os dois são solidariamente responsáveis. 2. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Agora suponha a seguinte situação: o João vendeu um imóvel para Maria e esse imóvel já tinha uma dívida de IPTU do período que João era o proprietário, e além disso Maria ainda sequer fez o registro imobiliário dessa compra e venda. De quem o município pode cobrar essa dívida de IPTU? Tanto de João quanto de Maria. Só que aí acontece que a Maria foi lá na prefeitura e pediu parcelamento dessa dívida tributária. Esse pedido foi deferido, só que Maria não pagou, né? Maria mesmo assim atrasou. E aí o município iniciou a execução da dívida em face dos dois, João e Maria. Só que João disse: olha, Maria pediu parcelamento. Quando esse parcelamento foi deferido, a prefeitura abriu mão da solidariedade. Ou melhor, a prefeitura não, né? O município abriu mão da solidariedade. Então agora cobre só de Maria, porque Maria já fez esse procedimento de parcelamento. E aí o STJ disse: não, senhor, o parcelamento ele não muda em nada. Os dois permanecem sendo solidariamente responsáveis. Então, caso Maria descumpra o pagamento, João, você também pode ser chamado a pagar. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Estatuto da OAB, Lei 8906 de 94. E o destaque ficou da seguinte forma: excessos cometidos pelo advogado não podem ser cobertos pela imunidade profissional, sendo em tese possível a responsabilização civil ou penal do causídico pelos danos que provocar no exercício de sua atividade. O problema é que o artigo 113 da Constituição Federal diz que o advogado é inviolável em seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Só que o STJ disse que isso não é um salvo-conduto para que essa prerrogativa seja utilizada de forma ilimitada. Isso porque o objetivo dessa prerrogativa é assegurar o exercício profissional e não dar um salvo-conduto até mesmo a eventuais crimes contra a honra ou mesmo atentar contra a moral de outras pessoas. Então, na verdade, não há ali um salvo-conduto e nem uma prerrogativa ilimitada. E no caso concreto? Nesse caso concreto específico, o advogado foi condenado ou não? Não, ele não foi. Veja só, aqui um caso adaptado, bem semelhante. O João propôs uma ação trabalhista em face da empresa X, essa ação foi julgada improcedente, e a Clotilde, advogada de João, apresentou recurso ordinário, mas o juiz da causa ele se sentiu ofendido com alguns trechos da petição. Como, por exemplo, em um dos trechos, a advogada disse que o juiz julgou a ação improcedente por ter considerado os partícipes no mirabolante enredo criado por sua fértil imaginação. Em outro momento ele disse: o magistrado não é especialista, esqueceu Sua Excelência que o comezinho princípio da responsabilidade penal é sempre pessoal, né? Aqui dizendo que era um juiz trabalhista querendo falar sobre direito penal sem saber, em outras palavras, foi isso. Aí disse em outro momento: espantosamente não se acanhou o meritíssimo juiz em tentar enlamear a honra
de diversos advogados, lançando mão da repudiada responsabilidade objetiva e etc. Trouxe ali alguns comentários bem críticos, de fato, mas, meus amigos, de longe, passou assim muito longe aqui de se poder imaginar uma responsabilidade penal, um crime contra a honra, ou mesmo a responsabilidade civil. Então, meus amigos, virando aqui um pouco a mesa, houve aqui um mero inconformismo de Sua Excelência o juiz. De fato, aqui eu tô com a Clotilde, com a advogada, passou muito longe de existir qualquer ofensa à Sua Excelência capaz de gerar algum dano moral. E digo mais, reconhecer dano moral ou algo do tipo em qualquer circunstância semelhante a essa, na verdade seria um grande desserviço e sim prejudicaria a advocacia. E aqui não se sustenta, por exemplo, que esse exercício da advocacia é ilimitado. De fato, há circunstâncias em que alguns advogados extrapolam e também há circunstâncias em que juízes extrapolam. Algo que de fato acontece, que sim, não se deve defender que qualquer das duas categorias tem direito de colocar no papel o que quiser, sem ter nenhum tipo de responsabilidade com a honra daquela outra pessoa. Então, nos dois casos é sim possível a condenação por danos morais. Aqui, nesse caso, o STF decidiu, em tese é possível sim, não acobertar o advogado pela imunidade profissional. Em tese é possível, mas no caso concreto, de fato, não houve nenhuma extrapolação que justificasse. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 51, inciso 3 da Lei de Locações, que é a Lei 8245 de 91, e esse julgado, na verdade, é igualzinho a um que já havia sido inserido, porque saiu lá no informativo 709 do STJ. Olha só como é que ficou o destaque. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a diferença entre os valores de aluguel estabelecido no contrato e aquele fixado na ação renovatória será a data para pagamento fixada na própria sentença transitada em julgado, e aqui é um caso de mora ex ré, ou a data da intimação do devedor para pagamento na fase de cumprimento de sentença, e aqui é um caso de mora ex persona. Isso aqui, meus amigos, é mais fácil do que pode parecer, viu? O que é essa ação renovatória? Ela está prevista lá no capítulo 5 da Lei de Locação, mas os requisitos estão lá no artigo 51. Nos contratos de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, inciso 1, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado, inciso 2, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos nos contratos escritos seja de 5 anos, e inciso 3, o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo ininterrupto de 3 anos. Então são 3 requisitos cumulativos. O contrato tem que ter sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato tem que ser de pelo menos 5 anos, e aqui pode ser um único contrato de 5 anos ou contratos ininterruptos que somados deem esse prazo. E o locatário ele deve estar explorando seu comércio no mesmo ramo há no mínimo 3 anos ininterruptos. E aí o indivíduo locatário ele quer renovar esse contrato de locação. O que ele faz? Ele propõe essa ação para que seja esse contrato renovado compulsoriamente. E a outra parte ela pode se defender afirmando, por exemplo, que apesar dessa possibilidade de renovação, é necessário reajustar o valor do aluguel. Isso é perfeitamente possível. E aí, imagine, por exemplo, que o aluguel seja R$1.000 hoje, o Joãozinho paga para a empresa X, para a imobiliária X, R$1.000 de aluguel por mês. E na ação renovatória, o juiz na sentença fixou que esse aluguel agora vai ser R$1.100.
A partir de que mês, a partir de que momento esses R$ 1.100 vão ser devidos? Se a sentença trouxer de forma expressa uma data, vai ser a partir desse dia. Então, por exemplo, a sentença transitou em julgado no dia 10 de dezembro de 2021, desculpa. Mas ela fixou que a partir do dia 1º de janeiro de 2021 já seria devido esse aluguel. Então, nesse caso, esse valor vai ser devido a partir de janeiro e os juros de mora também vai ser devido a partir de janeiro. É o caso de mora ex ré. Agora, se o juiz não trouxer data, nesse caso, a mora vai ser a partir do momento do início do cumprimento de sentença. Então, transitou em julgado a ação. Iniciou-se o cumprimento de sentença. O indivíduo ele foi intimado a cumprir. A partir desse momento ele está em mora, então a partir desse momento cabem juros moratórios. É um caso de mora ex persona. Viu só? É simples. Veio a data, o termo inicial do pagamento na sentença? Veio. Então, essa vai ser a data utilizada como termo inicial dos juros de mora. Não veio, então, essa pessoa vai estar em mora depois que a sentença transitar em julgado e se iniciar a fase de cumprimento de sentença. Simples assim. E aí, meus amigos, antes de continuarmos, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você que ainda não conhece nosso clube de membros, o Clube da Lei, que te dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada e também a todos os planos de leitura de todas as carreiras, aos nossos informativos semanais, os informativos da STF, STJ, TSE, Jurisprudência em Teses. E esses materiais de legislação integrada são atualizados semanalmente pelos informativos que a gente faz aqui também em formato de áudio. Então é a certeza de um material semanalmente atualizado e que vai te dar um estudo super completo de lei seca e jurisprudência. Pode ficar muito tranquilo que é aquilo que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência para o seu concurso ou para o seu dia a dia profissional. Amigos, além disso, o nosso assinante tem acesso ilimitado a todos os planos de leitura de qualquer carreira, e esses planos de leitura são feitos de forma a lhe permitir um estudo de longo prazo e um estudo com continuidade. Então não tem isso de sair o edital novo, vou trocar meu material para poder fazer um estudo só para esse edital. Não. Você consegue fazer um estudo de longo prazo, pensando em vários editais daquela carreira que você quer seguir, e esse estudo com uma perfeita continuidade, de forma que você não reinicia, você não precisa perder suas anotações, você não precisa trocar de material e perder até mesmo aquela memória visual. Então fica aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer nosso clube, vem fazer parte que eu estou aqui te aguardando. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei do Bem de Família, que é a Lei 8.009 de 90, e esse é um julgado para ter cuidado, viu? Esse julgado aqui, quando cai numa prova, derruba 80% erra. Vamos lá. É impenhorável o bem de família oferecido como caução em contrato de locação comercial. Qual é o problema aqui? O problema é a possibilidade de confundir uma coisa com outra. Amigos, lembrem-se da tese de repercussão geral, tema 1127, recentíssima, importantíssima, que diz que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Porque antes existia um grande debate, e na verdade até prevalecia até de forma ampla, que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, que está lá no artigo 3º, inciso 6, que diz que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. E aí se entendia que essa exceção da fiança em contrato de locação era exclusivamente da fiança em contrato de locação residencial. Se fosse um fiador em contrato de locação comercial, havia aí muita jurisprudência dizendo
que esse bem de família, mesmo assim, não era penhorável, ele permanecia impenhorável. Então, o que se fazia? Se fazia uma interpretação restritiva aqui desse artigo. Mas aí o STJ, isso aqui já foi esse ano de 2022, editou a tese de repercussão geral 1127 e disse que não. Olha, tanto faz ser o contrato de locação comercial ou residencial. Se você foi fiador, se prepare porque o problema vem. Quem foi que inventou de ser fiador? E, meu amigo, se você puder fugir, nunca seja fiador. Esse é o conselho que eu lhe dou para a sua vida. Evite ser fiador. E aí, muita gente pode confundir a fiança com a caução. E aí, aqui o STJ diz, olha, esse dispositivo, artigo 3º, inciso 7º, ele fala de fiança. E essa interpretação deve ser restritiva. Se a lei fala em fiança e é uma situação excepcional, eu não posso fazer uma interpretação para ampliar o alcance desse dispositivo. Então, se é uma caução, então, nesse caso, o bem de família permanece impenhorável. Então, olha só. É impenhorável o bem de família oferecido como caução em contrato de locação comercial. Quando isso cair em prova, após essa decisão do STJ, no sentido de que é possível a penhora do bem de família em fiança, independente da locação ser comercial ou residencial, agora com essa decisão isso vai causar confusão em muita gente quando vê lá a caução. Então, muito cuidado para não vacilar. Caução é uma coisa, fiança é outra. No caso de fiança, o bem deixa de ser impenhorável. No caso da caução, não. No caso da caução, o bem de família permanece impenhorável. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E o destaque ficou da seguinte forma: cabe ao magistrado determinar o regime fechado para cumprimento da prisão civil de acordo com o caso específico e observância do contexto epidemiológico local. Pareceu um trava-língua aqui. Amigos, isso aqui está contextualizado no âmbito da pandemia Covid-19. E aí devemos lembrar que durante a pandemia Covid-19 houve a impossibilidade de prisão em regime fechado dos indivíduos que estavam inadimplentes com pensão alimentícia. Então, por exemplo, a Lei 14.010 de 2020, ela trouxe que até 30 de outubro de 2022, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. E aí, além disso, devemos lembrar que houve várias recomendações do CNJ nesse sentido, inclusive trazendo, a primeira delas trazendo a 62, trazendo a orientação, inclusive, dessa prisão domiciliar, depois a 122, mais posterior, já em 2021, novembro de 2021, trazendo uma série de variáveis para, de acordo com o caso concreto, determinar se seria possível ou não a prisão já em regime fechado. Então, por exemplo, essa recomendação 122, ela trouxe a necessidade de análise do contexto epidemiológico local, do calendário de vacinação, da situação em que está, da eventual recusa do devedor em vacinar-se como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. E aí essa decisão do STJ, ela já vem nesse contexto que estamos agora, de uma população já bem mais vacinada, graças a Deus uma situação mais controlada da pandemia, e ela diz, olha, nesse momento já não existe uma vedação em absoluto à prisão em regime fechado, e o que deve se verificar é todo o contexto epidemiológico local. Então, se o contexto local é favorável à possibilidade do regime fechado, bota esse caboclo na cadeia para prender a pagar a pensão. Se realmente ainda não der, aí nessa circunstância ainda não é possível a prisão em regime fechado e ainda se privilegia uma prisão domiciliar. Próximo julgado do dia inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o destaque ficou assim:
Na execução de medida socioeducativa, o período de tratamento médico deve ser contabilizado no prazo de 3 anos para a duração máxima da medida de internação, nos termos do artigo 121, parágrafo 3º do ECA. Veja só, o artigo 121, parágrafo 3º diz que, em hipótese nenhuma, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Aí surge a dúvida. E no caso do adolescente que desenvolve algum tipo de transtorno mental? Primeiramente, o que acontece com ele? Esse adolescente, ele vai precisar de um tratamento médico. É algo semelhante ao que, se fosse um adulto, se falaria em uma medida de segurança. Mas aqui estamos falando em um adolescente, então é um tratamento médico, no sentido de buscar a melhoria desse transtorno que ele desenvolveu. E aí esse adolescente ele vai para o tratamento médico. E aí se pergunta, esse período ele é contabilizado no período de internação? Esse período ele vai interferir nesse período máximo de internação previsto na lei, que é de 3 anos? E a resposta é sim, pelo simples motivo que o adolescente não pode ter uma condição mais gravosa do que um adulto. Então, no caso do adulto, temos a súmula 527 do STJ, que diz que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. E aí, meus amigos, na internação de adolescente, esse período máximo é exatamente 3 anos. Logo, esse adolescente ele não pode ficar no tratamento médico por período superior a 3 anos. Simples assim. Se nem o adulto pode, por que o adolescente poderia? Aí você diz, Bruno, mas no caso do adolescente, a gente tem que ter em mente que a internação tem uma finalidade socioeducativa e não punitiva. Aí eu digo, é verdade, a finalidade é socioeducativa, não é punitiva. Mas na prática, meus amigos, se você que está ouvindo já foi em um centro socioeducativo, você sabe que a realidade não é bem essa. Muito se parece com regime prisional, infelizmente. Muito se parece com regime prisional. E aquele indivíduo ele acaba sim cumprindo uma pena, apesar de que não deveria ser, né, no mundo ideal. Então, realmente não se deve, na prática, conferir a esse adolescente um tratamento mais gravoso do que o tratamento que é conferido ao adulto. O próximo julgado do dia foi inserido lá no Código de Processo Penal e o destaque ficou assim: é ilegal o encerramento do interrogatório do paciente que se nega a responder aos questionamentos do juiz instrutor antes de oportunizar as indagações da defesa. Amigos, o artigo 86 do Código de Processo Penal, ele assegura ao acusado o direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Então, ele tem o direito de permanecer calado. E aí, esse direito de permanecer calado, ele é amplo, amplíssimo. Ele pode permanecer calado o interrogatório inteiro, ele pode permanecer calado diante de determinadas perguntas e responder outras, ele pode responder só as perguntas da defesa e não responder as perguntas do juiz ou da acusação, ele pode inclusive mentir. Esse é o entendimento da STJ, ele pode inclusive mentir. Agora, um detalhe, esse direito ao silêncio ele deve ser exercido uma pergunta por vez. Então, o juiz fez uma pergunta, o indivíduo, o acusado, ele diz, me reserva ao direito de permanecer em silêncio. A acusação faz uma pergunta, me reserva ao direito de permanecer em silêncio. Não há, por exemplo, a possibilidade do acusado de antemão dizer, não vou responder nada que você me perguntar, isso não é possível. Outro ponto importantíssimo, o direito ao silêncio, ele é exclusivo à segunda parte do interrogatório, que é nessa segunda parte, né, você pode ver lá no artigo 87, parágrafos 1º e 2º, a primeira parte está no parágrafo 1º e a segunda parte no parágrafo 2º. Na primeira parte do interrogatório, o indivíduo ele vai responder perguntas sobre quem ele é, a sua residência, meio de vida, profissão, enfim, sobre realmente quem ele é. E na segunda parte ele vai responder perguntas sobre os fatos, sobre se a acusação é verdadeira ou falsa, enfim, sobre tudo aquilo que vai estar relativo
ao caso concreto. Na primeira parte ele precisa responder, na segunda parte não, aí ele pode exercer o direito ao silêncio. E aí nesse caso concreto aqui, o que aconteceu? O juiz começou a perguntar e o acusado disse: gostaria de permanecer em silêncio. A acusação perguntou: gostaria de permanecer em silêncio. E aí o juiz disse: tá bom, dou por encerrada a oitiva do acusado, dou por encerrado o interrogatório. E aí a defesa disse: não, excelência, eu quero perguntar. E a excelência disse: não, dou por encerrado. É possível a excelência fazer isso, amigos? Não, não é possível. Mas não é possível mesmo, não é possível de forma alguma. Então, veja só o destaque: é ilegal o encerramento do interrogatório do paciente que se nega a responder aos questionamentos do juiz instrutor antes de oportunizar as indagações pela defesa. Por quê? Porque o acusado tem direito ao silêncio parcial, então ele pode optar por responder aquilo que for questionado pela defesa. Próximo julgado do dia, inserido lá no Código de Processo Penal, e gente, é um julgado bem interessante. E eu confesso que eu tenho uma visão muito crítica em relação a esse julgado. Vamos lá, vamos ler aqui como é que ficou o destaque. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal. O que diz o artigo 244? A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Caso concreto para vocês entenderem. Imagina que a polícia estava realizando um patrulhamento ostensivo no centro da cidade de Fortaleza e, ao passar em frente a um cruzamento que já era conhecido como um ponto de venda de drogas, os policiais avistaram Mévio, que, segundo relatado, ficou visivelmente nervoso ao ver a viatura policial. Aí a polícia foi lá, abordou Mévio, e aí, segundo mais uma vez relataram os policiais, ele ficou ainda mais nervoso. E aí, por esse motivo, a polícia resolveu abordar, realizar a busca pessoal, e nessa ocasião foram encontradas 19 porções de crack com o agente. E aí a defesa de Mévio alegou que a busca pessoal foi legal porque foi fundada em um mero subjetivismo. Os policiais não viram nenhum elemento concreto que levasse a imaginar que Mévio estava vendendo droga. Mévio estava só parado em um cruzamento no centro da cidade, mas a polícia disse que ele estava nervoso. Então, um subjetivismo, algo que realmente a defesa não tem sequer como questionar. A defesa não tem como rebater: não, o Mévio não ficou nervoso, não. Não dá, é algo subjetivo dos policiais. E aí, segundo a defesa, não seria possível a polícia justificar uma busca pessoal em algo tão subjetivo quanto dizer que o indivíduo estava nervoso. E aí, essa questão chegou ao STJ, e o STJ concordou com a defesa, diz que, de fato, não é possível justificar uma busca pessoal tão somente na informação de que o indivíduo estava parado em um local onde é conhecido por ter venda de droga e ficou nervoso porque viu a polícia passando, porque isso não seria uma fundada suspeita, conforme está lá no artigo 244 do Código de Processo Penal. E aí o que o STJ fez? O STJ anulou a prova e anulou também a condenação de Mévio. E como eu disse, eu tenho uma visão muito crítica desse julgado, tenho mesmo. E eu tenho uma visão ainda mais crítica porque no inteiro teor do voto sequer veio um debate profundo acerca da questão da abordagem discriminatória. Porque, veja bem, de fato temos um problema social muito claro. Isso aí, para quem faz prova de defensoria pública, em prova subjetiva, é muito importante. Vez por outra é necessário abordar esse tipo de coisa, que é a questão da abordagem discriminatória. E é um problema real.
Vou dar um exemplo, aqui um exemplo muito simples e que me fez refletir muito sobre esse assunto, porque é um exemplo pessoal. Por muito tempo eu ia de bicicleta da minha casa para a academia. Eu, um branquelo, ia lá com a minha bicicletinha simples, uma bicicleta super simples, andando também com roupa simples, meu capacetezinho, e eu ia todos os dias até a academia de bicicleta. Nunca eu tive o mínimo medo de ser parado pela polícia, isso nunca me passou pela cabeça, porque eu nunca fui parado pela polícia. Na verdade, eu tinha mais medo de ser assaltado, mas de ser parado pela polícia, isso nunca me passou pela cabeça, para ser muito sincero. E por outro lado, o Toninho, que é o rapaz que trabalhava lá em casa na época, nosso braço e nossas pernas lá em casa, ele, um rapaz negro, humilde, ele fazia o mesmo caminho que eu de bicicleta. E às vezes no mesmo horário. Eu nunca saí junto com ele, eu e ele, mas eu já me encontrei com ele no caminho porque ele pedalava bem mais rápido que eu. E aí várias vezes o Toninho foi parado pela polícia nesse caminho que ele fazia. Não só foi parado pela polícia várias vezes, como ele até andava com a nota fiscal da bicicleta para poder justificar perante a polícia que a bicicleta não era roubada. Veja só o tamanho do absurdo e, enfim, para mim isso era algo inimaginável. E isso não aconteceu só uma vez não, isso aconteceu algumas vezes. Inclusive, uma vez o Tony chegou para mim e perguntou: Bruno, nunca te pararam? Você não tem medo de ser parado pela polícia? Aí eu, não, isso nunca nem tinha me passado pela cabeça, né? Da primeira vez eu falei isso para ele. E aí, um pouquíssimo tempo depois, poucos dias depois, ele falou comigo uma segunda vez que tinha sido abordado pela polícia, com uma certa truculência, inclusive. Aí ele me perguntou: Bruno, quanto é que custou esse teu capacete? Aí eu foi tanto, por quê? Ele, porque eu tô pensando em comprar um capacete, porque tu vai de capacete e nunca foi abordado pela polícia, né? Vai que se eu colocar o capacete, pra mim também melhora a situação. Né? Olha só a inocência. Claro que ele sabia que não era o capacete o problema. Mas pra mim isso foi algo na prática que me mostrou. Me tirou um pouco da bolha, me mostrou o quanto é verdadeira essa coisa da abordagem discriminatória. O quanto o indivíduo negro é muito mais fácil de ser punido, porque até mesmo a abordagem acontece em cima dele de forma preferencial, negro e pobre, em relação ao indivíduo de classe média branco, que nunca passou pela cabeça ser abordado pela polícia. E eu até esperava que esse julgado trouxesse uma justificativa muito mais clara nesse sentido, talvez de uma abordagem discriminatória ou algo do tipo, mas não trouxe. Realmente o julgado não trouxe. E realmente nesse caso especificamente, eu acredito que houve aqui um excesso da STJ na anulação dessa sentença. E eu falo isso, meus amigos, porque também não se pode levar esse tipo de entendimento a uma situação de inviabilizar o próprio trabalho da polícia. Conversando com alguns colegas sobre o tema, até com minha noiva que tem aquele sangue verde, sangue de defensora pública, aí ela me trouxe o exemplo daquela decisão do STJ que eu já comentei aqui com vocês algumas vezes, do indivíduo que estava parado, e aí ele viu a polícia passando, se assustou porque estava com droga e correu para dentro de casa. E aí a polícia seguiu e adentrou a residência e efetuou a prisão. E aí eu não sei se vocês lembram, mas nesse caso, por mais de uma vez saiu informativo da STJ, em mais de um caso semelhante, o STJ anulou a prisão, dizendo que o simples fato do indivíduo ter fugido, ter visto a polícia e corrido, sem que haja ali nenhuma outra fundada suspeita, não justifica o ingresso em domicílio. Mas aqui não estamos falando de um ingresso em domicílio, estamos falando somente de uma busca pessoal, que é algo bem menos gravoso do que o ingresso em domicílio, bem menos gravoso mesmo. Então, realmente uma circunstância como essa me parece um pouco complicado, sem que haja uma demonstração muito clara, muito evidente de abordagem discriminatória, anular uma sentença, anular uma prisão em flagrante decorrente desse tipo de abordagem.
Porque, veja só, não podemos também menosprezar que a polícia está ali trabalhando e existe uma vivência da polícia no combate ao crime, e essa vivência da polícia, esse trabalho da polícia também tem que ser respeitado. Então, muitas vezes, quando em um caso concreto você anula esse tipo de prisão, traz uma sensação de impotência muito forte no próprio trabalho policial, que é desfeito, sem que Data venha aqui falando da minha opinião, sem que me pareça que existiu aqui de fato uma grande nulidade, algo realmente que justificasse a anulação dessa sentença. Porque, veja só, o indivíduo estava ali parado em um ponto que é reconhecido como ponto de droga, a polícia viu esse indivíduo ali, percebeu um nervosismo e abordou. É muito complicado realmente não permitir esse tipo de abordagem. Pode levar a um salvo-conduto na prática do crime de tráfico de drogas. Como alguns colegas policiais falaram, é melhor legalizar logo e fazer com que a polícia pare de abordar essas pessoas e pronto. Porque dessa forma, realmente é um trabalho que se torna muito sacrificante. Então, meus amigos, em casos assim, você tem aí argumentos pró e contra. Se você está fazendo uma prova para a Defensoria Pública, eu recomendo que você realmente sustente essa tese da nulidade. Se é uma prova para MP, aí eu já recomendo que você traga uma visão muito mais crítica. Você vai ter que abordar essa decisão, naturalmente, sempre, mas dependendo de onde você estiver, na prova que você tiver, você tem uma visão mais crítica para um lado ou para o outro. E no seu dia a dia profissional, aí você decide o que você pensa sobre o assunto. Fica a pergunta, o que você pensa sobre o assunto? Próximo julgado do dia inserido também no Código de Processo Penal, e o destaque ficou assim: a mera circunstância de o agente ter sido denunciado em razão dos delitos descritos na Lei 12.850 não justifica a imposição automática da prisão preventiva, devendo-se avaliar a presença dos elementos concretos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Qual é a Lei 12.850? É a Lei da Organização Criminosa. E quais são os requisitos previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal? Veja só. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aí veja bem, no caso concreto, o juiz deferiu a prisão preventiva dizendo que existia um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, já que ele estava sendo denunciado por um crime de organização criminosa. Então ele disse assim, olha, esse cara é do PCC, esse cara participa de uma organização criminosa, então, aqui adotando uma licença poética daquilo que disse o juiz, obviamente ele é perigoso, obviamente esse cara precisa ser preso agora. E aí o que o STJ disse? Ele disse, olha, a fundamentação de que esse indivíduo, de que a liberdade desse indivíduo gera estado de perigo, deve ser concreta. Você não pode simplesmente dizer que, em virtude do crime cometido por ele, ou melhor, do crime que é imputado a ele, né, já que ele ainda está sendo aqui denunciado, ele não foi condenado, a sua liberdade traz estado de perigo ao ponto de ser necessária a decretação da prisão preventiva. Então, senhor juiz, caso você queira deferir a preventiva, traga elementos concretos. Não há como você deferir a prisão preventiva tão somente alegando que o crime é grave. Na prática foi isso que aconteceu. Disse, olha, se esse indivíduo está sendo acusado de fazer parte de uma organização criminosa, então certamente ele é perigoso, certamente a liberdade dele traz um risco à sociedade, então bora prender. Isso daí não é possível, senhor juiz, traga elementos concretos. E o último julgado do dia está contextualizado lá no Decreto-Lei 3240 de 1941, que trata sobre o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuízo contra a fazenda pública. E o destaque aqui ficou assim: ateu do artigo 4º do Decreto-Lei
3140, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, a medida de sequestro para garantir o ressarcimento do prejuízo causado, bem como o pagamento de eventuais multas e das custas processuais, deve recair sobre quaisquer bens, e não somente sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, bastando para tal indícios da prática criminosa. O que diz o artigo 4º desse Decreto-Lei 3240? O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado e compreender os bens em poder de terceiros, desde que estes os tenham adquirido dolosamente ou por culpa grave. Os bens doados após a prática do crime serão sempre compreendidos no sequestro. Parágrafo 1º. Quando se tratar de bens móveis, a autoridade judicial nomeará depositário que assinará o termo de compromisso de bem fielmente desempenhar o cargo e de assumir todas as responsabilidades a este inerente. Tratando-se de bens imóveis, parágrafo 2º, o juiz determinará ex officio a averbação de sequestro no registro de imóveis e o Ministério Público promoverá a hipoteca legal em favor da Fazenda Pública. Então, qual era o debate? Era se esse decreto-lei havia sido recepcionado. E aqui o STJ decidiu que sim, perfeitamente recepcionado. Então, naqueles crimes dos quais resulte prejuízo para a Fazenda Pública, é possível o sequestro de bens com o objetivo de ressarcir a Fazenda Pública. Para tanto, basta que haja indício da conduta criminosa. Então, havendo forte indício, já é possível, de antemão, realizar esse sequestro de bens para garantir, eventualmente, o ressarcimento do erário. E os bens não são aqueles limitados a bens que foram proveito do crime ou que decorreram diretamente do crime. Não, qualquer bem do indivíduo. E aqui, inclusive, ou principalmente aqueles bens que tenham sido doados após a prática do crime, já que inclusive os bens dados a terceiro, vendidos a terceiros, desde que comprovado que esse terceiro o adquiriu por culpa grave ou dolosamente, até esse bem é possível de ser sequestrado. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito a você que nos ouviu até o final. Peço, por favor, que compartilhe, que conte para os seus amigos sobre essa novidade. Se está gostando, não deixe de curtir também o vídeo. Por onde quer que você esteja nos ouvindo, seja pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, pelo YouTube, e compartilhar com os amigos. Também peço que nos siga no Instagram, nos acompanhe, onde também postamos muitas novidades diariamente. No podcast de hoje nós fizemos algumas modificações, eu acredito que você percebeu, não só nos equipamentos utilizados na gravação, mas também um pouquinho ali na edição, alguns pequenos detalhes, e aí eu quero saber o que você achou. Manda um oi aí pra gente no Instagram, no WhatsApp, conta pra gente o que você achou desse formato, se melhorou, se piorou, o que ainda pode melhorar, porque eu tô aqui para lhe ouvir e para fazer um conteúdo cada vez melhor para você. Então foi isso, até a próxima e te aguardo.